E aí, família? Tranquilo? Esse vídeo é a parte 4 de uma série que já tem aqui no canal. Se tu ainda não assistiu, eu vou colocar a playlist completa no card acima. E pra tu que assistiu e não lembra, eu vou refrescar um pouco sua memória. Após sair do interrogatório, Qian Yu discute com o comandante Jiang, e depois disso elas vão para casa. Chegando lá, Yanxi estava voltando do quintal quando de repente vê sua irmã em pé, e várias vinhas começam a sair do seu corpo. E já por outro lado, enquanto a reunião acontecia, o comandante Jiang sente que algo estava acontecendo, e avisa a todos para se prepararem. E aí, lembrou? Então chega de mimimi e só bora pro recap. A história continua na cidade de He, e um figurante comenta que a primavera finalmente tinha chegado, e por causa disso as plantas estavam florescendo mais cedo. E de repente uma brisa começa, fazendo com que as pétalas das flores voassem. E a cena mostra uma abelha que ia pousar na flor, mas no momento em que ela encosta na flor, várias rosas aparecem em seu corpo. E então o sinal se abre, e as pessoas estavam atravessando a rua, e o cara avisa que o sinal já estava aberto. No entanto, quando ele começa a se virar, ele estava cheio de rosas e raízes em seu rosto. E o rapaz se assusta, mas ele começa a se transformar em pétalas e seu corpo some. E assim o desespero é instalado na cidade. E uma bola gigante aparece, cheia de rostos preenchendo-a, juntamente com os zumbis rosais. E nesse momento um caçador diz para eles não entrarem em pânico, pois ele estava ali. E assim ele ataca a bola de pétalas e diz que aquele monstro nem dava graça de atacar, pois ele era muito fraco. Mas não adiantou muito, porque ele também começou a virar planta. E os caçadores que viam a situação estavam surpresos, e um deles diz que aquele brilho só poderia ser uma coisa: a grande obscenidade. Um pouco longe dali, um soldado pergunta o que raios estava acontecendo, e ele diz ao comandante Jiang que aquele talvez não fosse a grande obscenidade, pois aqueles infectados pela grande obscenidade teriam apodrecido em um piscar de olhos. Mas as pessoas infectadas estavam virando plantas. E ele pensa que, embora os efeitos da infecção sejam diferentes, a intenção de destruir e corroer era a mesma. E o comandante Jiang diz para eles que eles não deveriam usar o senso comum para analisar os monstros, pois eles podem evoluir rapidamente e mudar para algo inimaginável. E ele diz que cada um deveria ser responsável por proteger uma rua, e também tinha de tomar cuidado com as flores para não serem infectados. E assim eles se separam. Enquanto isso, as pessoas estavam correndo em desespero, sem entender nada do que estava acontecendo. E então o comandante Jiang grita, dizendo para eles se abaixarem e não ficarem parados que nem idiotas. E assim ele começa a puxar o ar e lança um ataque em forma de dragão, atingindo a avenida inteira. E os civis se perguntam se eles estavam a salvo. No entanto, uma das cinzas encosta em um dos civis, que começa a sair pétalas do seu rosto e vira zumbi. E o comandante fica pasmo, pois até mesmo as cinzas eram infecciosas. E em pouco tempo a cidade estava coberta por plantas e também cheia de zumbis rosais. E o diretor, que estava um pouco mais longe, comenta que aquilo era simplesmente um inferno esverdeado. E dentro da cúpula de proteção, o comandante Jiang disse que eles não podiam usar fogo, pois senão seria espalhar ainda mais infecção. E também não poderiam deixar aquelas flores escapar daquela área, pois senão a situação ia ficar fora do controle deles. E no mesmo momento o diretor Arthur chega, perguntando o que estava acontecendo. E o comandante responde que era um desastre. E faz uma pergunta ao Arthur de como ele já tinha experienciado lutar com a grande obscenidade, se aquilo era realmente ela. E o Arthur confirma que sim, mas pergunta como raios ela teria revivido. E o comandante diz que aquilo poderia ser a imortalidade. Apenas poucos monstros tinham isso. Mesmo sendo reduzindo a cinzas, eles poderiam se reerguer. Por exemplo, na natureza existe água viva que parece um farol, que depois da sua maturidade sexual, elas voltam para a forma juvenil, e a fase de crescimento começa de novo. E assim fica no ciclo infinito. E a imortalidade da grande obscenidade foi encontrada há poucos anos. E já que isso era uma coisa muito rara, era óbvio que o Arthur não conheceria. E também a imortalidade é relativa, pois não há algo como imortalidade eterna. E como a grande obscenidade não tinha sido apenas um demônio cataclísmico, mas também possuía a imortalidade, então é como se fosse que a radiação deixada pela grande obscenidade fosse o meio para ela reviver. Porém, essa radiação estava diferente,
que simplesmente transformava as pessoas em pó. Mas agora era como se ela quisesse se espalhar pelo mundo. E do nada o diretor Arthur dá um grito e diz que era culpa daqueles malditos. E o comandante pergunta o que ele queria dizer. O diretor começa a explicar que na primeira aparição do Grande Obscenidade, o Herói Mask disse aos funcionários do governo para tratarem das pessoas com radiação. E que eles tinham de remover completamente os traços deixados pela Grande Obscenidade. E eles até tinham concordado na hora, mas não muito tempo depois, aquelas pessoas deixaram a ordem do Herói Mask para trás. E não só tinham falhado em limpar a bagunça deixada pelo monstro, mas como também desviaram dinheiro para ajudar os infectados. E se eles tivessem feito aquilo na época, provavelmente eles não teriam de estar lidando com aquela situação agora. Então o comandante pergunta onde estava a maior concentração de energia, e Arthur o questiona, perguntando se ele estava louco, pois a Grande Obscenidade era extremamente perigosa, que poderia ser um monstro classificado como desastre natural de nível 10. E o comandante diz que a Grande Obscenidade não tinha chegado nesse nível ainda. Então, por enquanto, quando ela ainda não recuperou seu poder, aquela era a melhor hora para matá-la. E se eles não fossem naquele momento, ela somente ia espalhar ainda mais, e muitos civis iriam morrer no processo. E Arthur percebe que não iria conseguir mudar sua decisão, e ele pede ao comandante para esperar um pouco, pois ele iria até a pessoa que estava monitorando a energia da cidade Rê e trazer um mapa detalhado, para assim eles finalmente encontrar a Grande Obscenidade. Mudando de cena, já na capital da Cidade Estrela, as pessoas estavam assistindo às notícias, quando de repente a apresentadora recebe novos papéis, e disse que tinha uma notícia especial urgente, e fala que na região sudeste estava tendo um ataque de monstro de nível desastre natural. E quando isso acontece, várias notícias começam a correr pela internet, das pessoas surpresas de como a cidade estava coberta por vinhas, elogiando o comandante Jiang por estar lutando contra aquele monstro. E assim a notícia na TV continua, e avisam que eles tinham conseguido imagens da luta do comandante Jiang. E então é mostrado o comandante correndo. No entanto, ele para, e olha para uma direção. E a cena mostra de outro ângulo, e o comandante pergunta se eles já não tinham se visto antes. E o monstro que era conhecido como Grande Obscenidade, na verdade era Qian Liu. E o comandante começa a dizer que ele estava fingindo ser um deus, e pergunta a ela que se colocando uma aparência majestosa, ela achava que as pessoas iriam adorá-la. E já teve alguns casos em que os monstros imitavam deliberadamente algumas imagens religiosas que estão na Terra desde os tempos antigos. E as pessoas adoraram. E na época em que os monstros apareceram, esse truque tinha levado várias pessoas a pensar que realmente estavam recebendo o castigo dos deuses. Porém, quando perceberam que esses monstros não eram deuses e apenas se pareciam com um, os humanos rapidamente deixaram a adoração cega. E o diretor diz ao comandante que ele tinha que tomar cuidado, pois aquela menina era a reencarnação da Grande Obscenidade. E ele diz que sabia. E também fala que não esperava que após algumas horas sem vê-la, ela já se tornaria um monstro. E Qian Liu pergunta se ele estava arrependido, e ele diz que sim, e que lamentava por não ter matado ela no momento em que estava na cadeira de rodas. E assim o comandante avança e vai em direção a Qian Liu, tirando um pedaço da sua cabeça. E o câmera, que estava de longe, ficou animado, pois o comandante acabou com a luta num golpe. E ele se pergunta se o golpe tinha feito algo. No entanto, a cabeça dela começa a se regenerar, e ela diz que aquilo era inútil. E o comandante percebe que aquilo era regeneração de alta velocidade. E então ele começa a carregar seu poder e dá vários ataques, todos perfurando o Qian Liu, mas rapidamente ele se regenera. E ela pergunta que o tão aclamado raio de sol que afasta a escuridão só podia fazer aquilo. E então o comandante sente algo e começa a recuar, e pensa que ele estava em perigo. E de repente uma voz de trás dele pergunta se ele só poderia correr daquele tanto. E ele questiona se ela ainda era mais rápida que ele. E Qian Liu pergunta novamente se ele achava que aquele tantinho de poder poderia dispersar a escuridão dela. E então ele corre para mais longe. No entanto, ainda assim ela o alcança. E diz que as pessoas estavam contando com ele para derrotá-la. E o câmera começa a dizer que a Grande Obscenidade estava se movendo rapidamente, pois estavam mudando seu local com as plantas. E o diretor Arthur fala ao comandante que ele tinha de recuar dali o mais rápido possível, pois enquanto houvesse zumbis rosais, ela não poderia ser morta.
E por essa razão eles tinham de lançar um ataque em larga escala para aniquilar toda a área. E o comandante começa a perguntar que se ele realmente poderia fugir naquela situação. Então o comandante começa a tirar seu jaleco e o coloca no chão e toca na medalha que o herói Mask tinha dado a ele. E Qian Liu diz que ele era muito esperto, mas a forma em que ele estava parecia um animalzinho encurralado. E o comandante diz que não era aquilo, mas sim ele vivendo até a morte. E assim ele começa a liberar todo o seu poder. E o câmera comenta que os profissionais elementais são imunes a efeitos elementais. E então, se usar muito poder, pode causar uma sobrecarga elemental e resultar em morte. E o diretor diz que aquilo não era sobrecarga elemental, mas sim uma descarga final a se queimar a força vital para aumentar o nível. E então ele grita perguntando se o comandante estava louco. E Qian Liu começa a dizer que ele estava aumentando a força do corpo no limite extremo para maximizar a força. Com isso, o poder dele poderia se igualar ao de um nível 8. Mas, por consequência disso, todas as veias do seu corpo estavam no limite. E então, após a batalha, as consequências seriam severas e talvez ele nem sobrevivesse a ela. E no mesmo instante ele avança, e Qian Liu pensa que aquilo era inútil, já que, transferindo sua mente, ela poderia se mover instantaneamente. Porém, no momento em que ela ia se transferir, o ataque atravessa seu corpo, e ela percebe que o comandante Yang estava mais rápido que seus pensamentos. E já do lado do comandante Yang, ele percebe que estava sendo infectado constantemente, mas o relâmpago estava matando a infecção. E era como se cada pedaço da sua pele estava sendo rasgada e voltando novamente. E o câmera estava animado, dizendo que o comandante era muito forte e que com certeza a grande obscenidade estava morta dessa vez. E o diretor fala que ela ainda não estava morta, pois a flutuação de energia não tinha desaparecido, pelo contrário, estava aumentando. E ele diz que então aquilo não era grande obscenidade. E os presentes na sala perguntam o que ela era então. E ele começa a perguntar se eles tinham ouvido falar de um grande gigante chamado Anteu. Pois segundo a lenda, enquanto ele estivesse em contato com a Terra, ele poderia ganhar força dela continuamente. E na verdade essa grande obscenidade era Anteu. E todas as pessoas assimiladas na cidade He era sua fonte de poder. E caso eles não eliminassem todos, eles jamais iam matá-la, pois ela era uma e mais também 10.000. E o figurante se pergunta o que ele queria dizer com aquilo. Porém, ele percebe que a energia estava subindo muito rápida, e o diretor diz que ela se tornou um desastre de nível 9, e por causa disso, provavelmente a cidade rei estava acabada. E Qian Liu fala que não sabia que os profissionais poderiam alcançar tais poderes ao se queimarem. E ela diz que uma vez ela sonhou em ser alguém forte, viajando o mundo com a espada. E então ela pergunta que com todo aquele poder, se ele não poderia ter afastado a escuridão que ele falou. Ou do porquê eles teriam deixado as pessoas serem afogadas nessa escuridão. E no mesmo instante, os zumbis começam a correr, e estavam se juntando na Qian Liu. E já na cúpula de proteção, os soldados já não conseguiam mais aguentar segurar. No entanto, os zumbis se viram e começam a correr também. E eles se perguntam se tinham acabado. No entanto, uma sombra enorme aparece. E era um amontoado de vinhas. E de repente uma explosão acontece. E da explosão sai Qian Liu. E do lado da sua cabeça estava o comandante, que diz que a resposta da pergunta dela era por causa do mundo. A única coisa no mundo que era certa era a morte. Por isso não tinha nada de bom em estar vivo. E Qian Liu para seu ataque tranquilamente. Porém, o poder começa a aumentar, perfurando seu braço. E todas as pessoas que estavam assistindo aquilo pela TV, todos estavam cantando vitória. E Qian Liu começa a dizer que, já que viver não tinha nada de bom, ele só deveria morrer e ir para o inferno, juntamente com o resto do mundo. E assim ele esmaga o comandante Yang, fazendo ele se tornar pétalas. E o diretor que viu aquilo diz que a energia do comandante desapareceu, e as pessoas que viram aquilo ficaram chocadas, e comentam onde estava o herói Mask, mas um deles lembra que ele se aposentou, e a mulher pergunta o que eles iam fazer a partir de agora, e todos ficam em silêncio.
As pessoas na internet estavam se perguntando se tinha acabado e o que a Federação ia fazer, pois eles tinham afastado o Herói Mask. Agora, mudando de senda, onde o Prota estava, vários alertas estavam sendo emitidos, que um desastre natural estava acontecendo, e que o comandante havia sido morto em batalha. Já na Federação, Rei Al estava nervoso, dizendo que todos eram inúteis, pois eles iam demorar no mínimo 1h30 para mandar ajuda, e até lá a Cidade Rei já vai estar destruída, e questiona se eles já esqueceram a glória da humanidade, pois se não fosse pelo sacrifício dos antecessores, eles não estariam ali. E um dos presentes na mesa diz que para começo de conversa, ele não deveria ter sido impiedoso com o Herói Mask, e ele fica chocado com o que ela fala e bate na mesa. E outro presente comenta que eles deveriam usar bombas nucleares, porque assim derrotariam o monstro rapidamente. E os outros concordam com a fala, e diz que depois disso, ele com certeza seria um herói que salvou uma cidade, mesmo que só fique a radiação para trás. E Rei Al fica chocado com a fala deles, e de repente um deles recebe a informação que algo tinha mudado na cidade, e que alguém tinha aparecido. E Rei Al pergunta se não eram os profissionais que eles tinham mandado, e ele diz que não, pois segundo o que ele ouviu, era um monstro humanoide. Mudando de cena, na prisão exclusiva da Força de Defesa Municipal, o carcereiro estava em choque, quando de repente outro chega e pergunta onde estava o prisioneiro, e ele responde que foi embora. Já na Cidade Rei, os soldados estavam comentando que o comandante Jiang morreu, e que as plantas estavam voltando novamente, e então eles começam a correr de desespero, porém um deles corre em direção aos zumbis, e ataca, mas logo é preso, e engolido pelas plantas. E quando o outro ia atacar, uma massa negra de energia passa por ele, cortando todas as vinhos que estavam na frente. E o cara que tinha sido engolido sobrevive, e ele se pergunta o que tinha acontecido. E o câmera que estava no alto diz que tinha visto algo, e talvez fosse o apoio. E uma linha preta estava atravessando a cidade rapidamente, e as pessoas começam a comentar que finalmente a Federação estava fazendo algo, e que tinha mandado alguém bem forte. No entanto, aquilo não parecia ser um herói. E o Prota estava fazendo a missão do sistema, que era eliminar o novo desastre natural. E ele percebe que a aura da Grande Obscenidade estava diferente se comparada à antiga, pois a Grande Obscenidade original simbolizava decadência e destruição, mas a Grande Obscenidade de agora simbolizava a vida. Uma vida de plantas tropicais, vinhas e altas árvores. E a Grande Obscenidade original era só maligna, mas essa nova é o mal supremo. Mas isso não importava, já que ele tinha que chegar no coração da Grande Obscenidade para poder ganhar as lutas contra as bestas do vácuo no futuro. Por isso, ele tinha de matá-la. E Qian Liu começa a dizer que era doloroso viver naquele mundo sujo. Por isso, ela iria inaugurar um novo mundo lindo, sem tristeza, dor e injustiça. E ela começa a pensar que ela não podia sentir que era só ela, pois ela estava unida com as flores e as vidas que ela tinha assimilado. Por mais que eram desiguais antes, são todas iguais agora, e somente a alegria de viver resta em suas mentes. E logo mais as pessoas se juntarão a essa felicidade. Entretanto, ela sente que estava perdendo muito de suas flores, e pela quantidade de destruição, com certeza era um grande grupo, e ela se pergunta quem era, e esse era o Prota, e ele pensa que não sabia que seria Qian Liu. E assim, ele começa a se aproximar rapidamente, e Qian Liu começa a se perguntar do porquê ele não ser assimilado. Mesmo ele sendo um monstro, ele não deveria ser imune à assimilação. E o Prota pula em seu braço, e se prepara para atacá-la. E pula em direção à mão dela, cortando-a em vários pedacinhos. E ele continua avançando, mas vários zumbis rosais aparecem e vão rumo ao Prota. E eles começam a brilhar e se explodem, porém o Prota escapa. No entanto, ainda assim aparecem mais. E ele continua indo em frente enquanto desviava das explosões. E durante o tempo que as pessoas estavam assistindo, um caçador pergunta se aquilo realmente era um monstro mesmo, pois ele era melhor que vários profissionais, porque os movimentos que ele estava fazendo eram muito precisos, e a única coisa que diferenciava o monstro dos humanos era a sabedoria e a habilidade. Contudo, aquele monstro estava mostrando a habilidade de um profissional de 9º nível,
E ele começa a ficar em choque, pois talvez aquele monstro tinha a sabedoria de um profissional muito forte. E então o Prota chega até a cabeça de Qian Liu, e de repente algo começa a sair das suas costas, e que se mostram ser suas asas. E assim o Prota fica na frente de Qian Liu, e as pessoas estavam surpresas com o feito do Prota, e diziam que ele com certeza era alguém brilhante para desviar dos ataques daquele jeito. E no mesmo momento, o Prota lança o ataque da Corvo Sangrento, acertando a cabeça de Qian Liu, e o câmera diz que agora deve ter funcionado. E os zumbis que estavam correndo começam a parar. E o câmera fala que eles com certeza não tinham ganhado. E o zumbi começa a gritar uma única coisa: quem é você? E Qian Liu faz a mesma pergunta. E também queria saber do porquê a Corvo Sangrenta estar nas mãos dele. E o Prota fica em silêncio e ela percebe quem o monstro era. E ela diz que então eles não precisavam lutar, pois com a força deles unidas, eles poderiam mudar o mundo. E ela estava entregando o núcleo da grande obscenidade. E o Prota pensa que era uma grande tentação, pois ela estava entregando o item da missão facilmente. E ela pergunta ao Prota se ele não queria se juntar a eles, pois em todas as direções, rios, mares, oceanos, se houver escuridão no mundo que não pudesse ser eliminada, então eles iriam destruí-la, juntamente dela o mundo. E o câmera começa a dizer que vários zumbis rosais gritando juntos eram mesmo poderoso. Contudo, o que mais dava medo era que parecia que os dois monstros se conheciam. E o Prota começa a pensar em todas as coisas que ele defendia e achava justo. E Qian Liu diz que entendia o silêncio dele como resposta, e que ele só queria acabar com aquele desastre. Mas, quem será que conseguiria atingir seu objetivo primeiro? E de repente sua cabeça explode e o Prota tenta fugir. No entanto, vinham saios da cabeça da Qian Liu, que prende o Prota, e ela abre sua boca. E para fugir, o Prota guarda suas asas e as abre novamente. Entretanto, Qian Liu estava perto demais e ela o come. Porém o Prota sai pela sua garganta, e ele começa a pensar que tinha matado vários monstros grandes em sua vida. E ele não tinha conseguido matar ela ainda, pois não tinha achado seu corpo verdadeiro. E já que ela não estava em sua cabeça, então só tinha um local. E assim ele começa a atacar as costas de Qian Liu, mas as vinhas que ele estava cortando começam a brilhar e explodem. Mas ainda assim ele continua avançando. Pouco a pouco ele foi chegando ao centro, e sua armadura estava começando a quebrar. Contudo, ainda assim ele não parava e continuava cortando, até que um brilho aparece. E ele percebe que tinha achado. E assim o Prota dá o último golpe, revelando o corpo verdadeiro de Qian Liu. E quando ela se vira, ela toma um golpe de espada, e diz que não esperava que ele conseguisse chegar até ali. E o Prota começa a cair pois não tinha mais energia, e as vinhas vão em sua direção e o seguram. E assim, Qian Liu se aproxima do Prota, e começa a se perguntar o que deveria fazer, pois ele era muito mais bonito que o Herói Mask. E o Prota fica sem reação, e ela diz que ele poderia ficar tranquilo, pois ela já estava morta, e só tinha energia para sustentar aquele grande corpo. Já do lado de fora, o câmera pergunta se finalmente tinha acabado, e de repente um barulho estrondoso começa, e a cidade recomeça a tremer, e as pessoas não estavam entendendo nada, e um barulho começa a vir do céu, e uma grande luz aparece, e isso não era nada mais nada menos que uma bomba nuclear. E ouvindo as notícias, Rei Ao estava se perguntando o que ele tinha feito. Por outro lado, Qian Liu fala que eles realmente eram cruéis, pois não trataram só o monstro que nem eles, mas sim a cidade inteira como sacrifício. E ela diz que no mínimo, antes de morrer, ela iria fazer todos verem os tipos de pessoas que o grupo de desgraçados da Federação eram. E assim ela entra no corpo gigante e começa a se levantar, e vários zumbis rosais se juntam com as vinhas, deixando o corpo ainda maior. E ela começa a se tornar uma árvore, e a bomba estava caindo rapidamente. No entanto, a árvore aparece, defendendo-as da explosão, e um brilho intenso acontece, eliminando os zumbis rosais instantaneamente. E uma parte das vinhas vão em direção ao Prota, pegando-o e o protegendo. E assim a explosão acontece, levando tudo ao redor pelos ares. Porém os civis estavam dentro da cúpula de proteção, e a explosão acaba,
E eles se perguntam se aquilo tinha dado certo. E olhando para a grande árvore, eles percebem que ela estava pegando fogo. Já do lado do diretor, eles perceberam que a energia do desastre natural tinha sumido. E isso significava que ele estava morto. E em seus pensamentos, ele disse que o sacrifício do comandante Jiang não tinha sido em vão. As pessoas ficaram confusas com o que tinha acontecido, pois não entendiam se aquilo tinha sido derrotado por aquela bomba ou não. Mas, então um deles nota algo, que a árvore estava se abrindo. E então, ela começa a se tornar pétalas, e assim ela some, se espalhando pela cidade e chegando até onde as pessoas estavam. E uma menina tenta encostar nas pétalas, mas um homem grita que ela não podia fazer aquilo pois senão seria infectada. Porém, ainda assim ela pega, e nada acontece. E no local em que o prota estava, ele estava segurando Qianliu. E ela começa a dizer que nunca tinha percebido que a primavera era tão bonita. E após dizer isso, seu corpo começa a brilhar e então some. E janelas de notificação aparecem, que dizia que o prota tinha completado a missão. E o coração aparece em suas mãos. E ele pensa que aquilo era o coração da grande obscenidade. Mas também era o coração de Qianliu. E assim, ele equipa o coração e é teletransportado. E aí, gostaram do resumo? Se sim, deixa aquele like maroto e se inscreva no canal para não perder nenhum recap. E se não gostaram, deixa o like mesmo assim, vai que melhora, né? Bom, então é isso galera. Beleza, falou e fui!